Então, hoje nós entraremos num novo assunto, mas relacionado também com o nosso conteúdo da aula anterior sobre fotografia, sobre essas inovações que aconteceram na arte e principalmente também na pintura, certo? Então, na página número 7 do nosso material didático, eu gostaria que vocês pegassem lá e observassem junto comigo, certo? Nós temos ali duas imagens, tá? Então, a primeira é uma imagem da Idade Média e a segunda é uma imagem do Renascimento. Na primeira imagem, as duas imagens estão retratando uma mesma passagem bíblica, que é a última ceia de Jesus, certo? Só que nós percebemos algumas alterações na maneira de pintar, na maneira de retratar essas situações, ok? Então, olha, vamos analisar a primeira. Olhem aí no material didático de vocês. Na primeira, pessoal, nós percebemos que a mesa, ela parece que está caindo, né? Olhem ali. As coisas que estão sobre a mesa também parece que daqui a pouco vai escorregar. Parece que a mesa está assim, na diagonal. Os discípulos de Jesus, eles estão com as auréolas douradas, né, para representar então essa divindade aí. E os discípulos, eles estão sempre um ao lado do outro e com os pés escondidos, não estão aparecendo os pés. E nós temos então ali um início ali de uma tentativa de mostrar um ambiente interno, né, que esses estão na frente e aqueles estão atrás, mas não está assim tão evidente isso na pintura, certo? Mas essa pintura foi realizada na Idade Média. Depois, no Renascimento, nós começamos a perceber que o estudo dos artistas começa a ser aprofundado também na parte científica, porque no Renascimento nós vamos ter então um resgate da antiguidade clássica greco-romana, certo? Com os estudos matemáticos e as proporções. Então, nós percebemos que na segunda nós temos ali uma mesa que não está mais caindo, não está mais na diagonal. Nós percebemos ali, olha o detalhe daquela faca e daquele pano de prato ali, né? Aquele tecido que está ali. Ele está entre a mesa e fora da mesa, quase caindo, mas nós percebemos que ele está ali, diferente dos outros lá da outra mesa que pareciam que estavam sempre na diagonal. Nós percebemos ali a transparência dos objetos de cima da mesa. Nós percebemos aquela bacia de ouro ali, a gente percebe a luz, porque no Renascimento vai ter um estudo muito mais aprofundado do volume, certo? Então, os utensílios, eles não parecem mais chapados na tela. Eles aparecem agora com luz e sombra, com volume. Nós conseguimos ver melhor esses objetos que aparecem na cena do Renascimento. E agora nós observamos os pés dos discípulos e um está mais à frente, outro está mais atrás. Então nós percebemos essa distância por conta dos planos que vai ter nas imagens do Renascimento. Então o cachorro está representando a fidelidade entre os amigos de Jesus. Outros elementos que vão aparecer aqui também é a gestualidade. Então sai agora aquela auréola e representa mais a humanidade que existia entre Jesus e os discípulos, porque era justamente essa ideia de passar que Jesus veio humano, viveu com as pessoas, traz essa simplicidade de Jesus,
traz também essa humanidade dele, justamente pela forma com que os discípulos estão se confraternizando ali na segunda cena. E a auréola divina já não existe mais, certo? Então nós percebemos uma diferença muito grande em relação aos planos, em relação ao volume, luz e sombra e também a perspectiva que vai ter agora, que vai iniciar, não tanto nessa imagem, mas aqui já dá para ver um pouco mais essa ideia de quem está no primeiro plano, que é próximo, né? Segundo plano, terceiro plano e assim quantos planos tiverem da cena, que dá essa ilusão de profundidade. Então, se eu estou aqui, eu estou distante, e se eu estou aqui, eu estou no primeiro plano mais próximo. Então, nós percebemos isso, certo? Então, pessoal, virem a página, na página número 8, vocês vão ver nitidamente isso que eu estou falando, que é da questão da perspectiva. Então, essas linhas roxas que estão presentes nessa pintura, elas não existem na pintura real, elas só estão ali para exemplificar que as pessoas que estão mais próximo do espectador, elas são maiores, e as pessoas que estão mais distantes, elas estão menores, justamente para ter essa ilusão de profundidade. Então as linhas se convergem para o mesmo ponto. Esse ponto na perspectiva, pessoal, é chamado de ponto de fuga, certo? Que é onde está mais distante, é onde está mais longe. Então, as linhas se convergem para o mesmo ponto, tá? E dentro da perspectiva, ela cria uma ilusão de profundidade na tela, que é como eu mostrei para vocês ali, como se as pessoas estivessem próximas e tem pessoas mais longe, então dá essa ideia de profundidade. E as coisas começam a aparecer na bidimensionalidade. O que é bidimensional? Bidimensional, pessoal, é quando nós temos mais de uma dimensão, então que não é uma figura chapada, certo? Que não é uma figura plana. Ela é bidimensional ou às vezes até tridimensional, dependendo da pintura, dependendo da figura ou da pessoa que está sendo ali retratada, certo? Então nós temos a criação dos planos. O que são os planos? É isso que eu acabei de falar. Tem o primeiro plano ali, as pessoas maiores, certo? Segundo plano, as pessoas um pouco menor, tá? As pessoas um pouco menores ali. E terceiro plano, as menores ainda, lá já na construção arquitetônica. Então nós vemos vários planos, certo? E nas pinturas do Renascimento nós perceberemos alguns planos que vai ter 3, 4, 5, 6, dependendo da pintura, tá bom? Então, a perspectiva é desenvolvida no Renascimento, porque no Renascimento eles começam a ter um estudo mais aprofundado da ciência, da matemática, da geometria, e eles criam então essa profundidade. Pessoal, eu vou deixar para vocês uma atividade prática para que vocês compreendam um pouco melhor sobre o que é então a perspectiva, tá? Essa atividade ela vai ter todos os encaminhamentos ali na página número 8, tá? E na página número 9, ali vocês vão ver uma imagem. Mas eu vou explicar para vocês para ficar um pouco mais claro, mas qualquer dúvida também tem no material didático. Então, a princípio, pessoal, vocês irão pegar uma folha, tá? Vocês vão pegar a régua, é muito importante a utilização da régua nesse momento, justamente porque nós temos a geometria aqui, ó, tá? Vocês irão fazer, então, vocês vão medir a folha de vocês, né? A mesma distância aqui e a mesma distância aqui, tá? Uns 5 centímetros, 6 centímetros. E vocês vão traçar uma linha,
certo? Aí vocês vão medir essa linha e vão marcar um ponto que vai ser o ponto central. Esse ponto central é o nosso ponto de fuga, tá? Depois vocês irão fazer um retângulo na parte lateral dessa página, tá? Dessa folha que vocês estão aí. Então vocês vão desenhar um retângulo aqui, tá? Depois de vocês desenharem esse retângulo, pessoal, vocês vão pegar a régua e vocês vão traçar uma reta da ponta do retângulo até o ponto de fuga, certo? Então, fazendo isso com a régua, vocês terão ali então uma distância. Aí vocês também terão um outro traço aqui para construir uma bidimensionalidade ou os planos da perspectiva. Depois que vocês fizerem isso, pessoal, vocês vão criar um cenário. Então, ali na página número 9, vocês têm ali um exemplo na lateral da folha de um prédio, de algumas árvores, de algumas ruas, porque também tem a linha do horizonte, né? A linha do horizonte vai ser uma linha, pessoal, que ela vai passar mais ou menos lá no fundinho, né? Vai traçar lá. Aqui não tá muito reto porque eu tô sem a régua, mas vocês que terão a régua aí no material poderão fazer com mais precisão ainda. Então vocês construirão uma paisagem utilizando a perspectiva, ok? Beleza? Então essa atividade, depois que vocês concluírem, vocês irão anexar no seu portfólio, beleza? Bom, mas não foi só na pintura que ocorreu esse estudo matemático da perspectiva. A perspectiva também ocorreu nos teatros. De que maneira? Na parte arquitetônica. Então, ainda na página número 9, nós teremos ali a figura de um teatro italiano, pessoal. Então, o que é o teatro italiano? O teatro italiano também é conhecido como a caixa preta. Por quê? Porque ele tem 3 partes fechadas e uma aberta, que dá essa ilusão de profundidade da cena, porque os espectadores ficam apenas na parte da frente dessa construção arquitetônica, né? Só na parte do início ali da construção do palco, e o restante é para os atores, diferente de outros palcos lá da Grécia e da Roma, que são palcos arena, semi-arena ou palcos circulares, né, que as pessoas podem ficar ao redor dos atores. Então aqui no palco italiano nós percebemos que também tem essa profundidade na maneira de construir esse palco, que se chama palco italiano, tá? Então ele vai ser construído e aprofundado nesse período do Renascimento, mas, como a gente pode ver, ele é feito e reproduzido até nos dias de hoje. Então a grande maioria dos palcos que nós temos, como anfiteatros ou salas de reuniões ou até a própria sala de aula, ela é nesse modelo de palco italiano, certo? Que tem o fundo e as laterais. Nessas laterais nós temos as coxias. Que seriam as coxias? As coxias são partes onde o ator se esconde do público, tá? Ou faz troca de roupa, ou acessório, ou a entrada e a saída de alguns atores. E o público permanece apenas na frente dos atores, certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau!